Este senhor aqui, nos últimos dias, divulgou um vídeo falando sobre a Zona Franca de Manaus e eu, como nortista, não poderia deixar de falar do Amazonas, que é rico em cultura e economia. Este dito cujo disse: a Zona Franca de Manaus não serve para nada, cara. O que o governo tem na cabeça de colocar uma fábrica no meio do mato, no meio da floresta? Não tem estrada, não tem logística, o custo é absurdo. O Brasil tinha que parar de fingir que produz alguma coisa e comprar tudo lá da China. Falas sem verdades e preconceituosas. Mas deixa eu explicar para esse senhor e para quem ainda não tem essa informação, que a Zona Franca de Manaus nasceu em 28 de fevereiro de 1967, quando este cara aqui, presidente Castelo Branco, assinou o Decreto-Lei número 288, criando incentivos fiscais para transformar Manaus em um polo de desenvolvimento na Amazônia. Olha que maravilha! A ideia era levar a indústria para a região completamente isolada do restante do país, que não tinha estrada, não tinha rio. Nos primeiros anos, entre 1967 e 1975, o foco era comercial. A indústria foi chegando aos poucos. No fim dos anos 90, o polo já gerava cerca de 80 mil empregos e faturava 8,4 bilhões de dólares. E olha, como cresceu até hoje. Quais empresas você conhece? O que são produzidos por lá? Isso é o que as pessoas não sabem. Quando alguém fala Zona Franca de Manaus, fica parecendo algo distante, longe, abstrato, sabe? Mas na prática, você provavelmente tem alguma coisa fabricada dentro da sua casa, como por exemplo a sua TV Smart da Samsung. Sabe aquele celular Nokia? Pois é, foi a primeira fabricação relevante de celulares em Manaus, parceria com a Gradiente, em 1997. Outras empresas que estão por lá, como Honda e Yamaha. E olha que curioso, a unidade da Harley-Davidson foi a primeira fábrica da marca fora dos Estados Unidos. Sabe onde? Lá em Manaus. 18 dos 19 modelos da marca disponíveis no Brasil saem de lá. A Yamaha, que produzia desde 1974, inaugurou também em 85 centro de produção e lançou o seu primeiro modelo feito em Manaus. A LG também tem uma fábrica lá com mais de 2.800 trabalhadores produzindo televisores, reprodutores de mídia e eletrodomésticos. Inclusive tem vaga de emprego no site oficial da empresa, confere lá, dá uma olhada. A Microsoft opera em Manaus com cerca de 2.300 funcionários, montando smart e consoles de videogame. A Panasonic, com 1.200 empregados, produz TVs e aparelhos de som. Cerca de 95% da produção do polo industrial de Manaus abastece um mercado nacional. Ou seja, aquele televisor na sala da sua avó, lá em Fortaleza, a moto do seu vizinho aqui em São Paulo e o celular lá em Porto Alegre. Os principais produtos fabricados são motocicletas, TVs de LCDs, ar-condicionado tipo split, celulares, placa de circuito impresso para os bens de informática. Sabe o concentrado do seu refrigerante favorito? O Polo Industrial de Manaus distribui para todo o Brasil. Ai, vive no meio do mato. Olha aqui o que está escrito na Coca, produzido no Polo Industrial de Manaus. Os 5% restantes da produção são exportados para a América Latina, Europa e Estados Unidos. No caso das motocicletas, os modelos brasileiros são exportados para mais de 50 países nos 4 continentes, incluindo Austrália e Japão. Acesse o portal do Gov e faça uma leitura com calma. Busca a informação. Hoje, em 2026, como os números estão? Vou te contar. A Zona Franca de Manaus fechou em 2025 com 553 empresas em operação, mais de 179 projetos aprovados para os próximos anos e um faturamento histórico de 227,67 bilhões, crescimento de 11% em relação a 2024. São mais de 129 mil empregos diretos no início de 2026, com recorde histórico de 131.444 trabalhadores só no ano de 2025. Somando diretos e indiretos, 500 mil de postos de trabalho. A indústria sustenta 85% da economia de Manaus. E entre esses trabalhadores no chão de fábrica, 27,44% são mulheres. Mais de 35 mil trabalhadores, com um número que cresceu 38,5% nos últimos 5 anos. São mães que sustentam famílias, filhas que ajudam em casa, são mulheres que construíram uma carreira. Vou te contar mais. O polo industrial foi o meu primeiro emprego com 18 anos. Na época, era 480. Esse salário pagou conta, colocou comida na mesa e me ensinou o que é responsabilidade. Isso se repete de formas diferentes na vida de milhares de pessoas que acordam cedo, vestem uniforme e fazem acontecer no meio da Amazônia. Antes de jogar fora um modelo que sustenta 500 mil de famílias brasileiras, vale a pena conhecer, porque no fim não estamos falando de economia abstrata, estamos falando de gente real. Gente como eu, que precisou daquele emprego. Agora me diz, a Zona Franca de Manaus não serve para nada? Se esse vídeo te fez pensar diferente, compartilha. Alguém aí precisa ver isso.